Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Emílio Faro projeta duelo contra a Ponte Preta fora de casa. Na busca por mais um resultado positivo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco embarcou no início da tarde desta segunda-feira, dia 8, para Campinas, onde vai encarar a Ponte Preta nesta terça-feira, dia 9, às 20 horas e 30 minutos, no estádio Moisés Lucarelli. Ainda antes do embarque, o treinador interino Emílio Faro fez os ajustes finais para a equipe jogar fora de casa. Diante do duelo contra a Ponte Preta, o Vasco não vai poder contar com os suspensos Yuri, Nenê e também Palácios. Por um outro lado, a comissão técnica do Vasco poderá escalar pela primeira vez com os 4 reforços anunciados na semana passada, os laterais Matheus Ribeiro e Paulo Vitor e os atacantes Bruno Tubarão e Fábio Gomes. Uma outra novidade na lista dos relacionados é o meio-campista Martin Sarrafiori. O meia argentino não atua desde o mês de outubro do ano passado, quando ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo na partida contra o Confiança, também válida pelo torneio nacional do ano passado. Emílio Faro falou sobre a partida, abre aspas, nós vínhamos de 5 jogos em 15 dias, então procuramos trazer para o contexto de trabalho atividades que fossem regenerar alguns atletas que estavam bem desgastados e também treinamentos que fossem gerar comportamentos novos para jogadores que estão chegando. Foram 10 dias importantes para que a gente conseguisse realizar a recuperação, treinamento e inclusão de atletas que foram contratados, fecha aspas, disse o técnico Emílio Faro, que ainda completou em seguida, abre aspas, a Ponte Preta é uma equipe que evoluiu bastante, já nos últimos 5 jogos conseguiu resultados bem favoráveis e na partida passada, apesar de não ter vencido o Grêmio, quem viu o jogo sabe que eles tiveram uma participação muito boa no jogo. Vamos ter um jogo muito competitivo nesta terça. Eles estão exaltando muito esse jogo e tratando como uma partida que pode fazer com que eles se firmem na competição e comecem a almejar coisas maiores. Agora, cabe ao nosso time jogar de forma mais obediente e competitiva para retornarmos de Campina com os 3 pontos, fecha aspas, completou o treinador interino. O Vasco colocou na lista dos relacionados os 4 novos reforços que foram anunciados para a partida contra a Ponte Preta, que acontece nesta terça-feira. Com suas contratações oficializadas nos últimos dias, Bruno Tubarão, Fábio Gomes, Paulo Vitor e Matheus Ribeiro viajam com a delegação até Campinas e vão ficar à disposição do técnico Emílio Faro para este duelo. Nesta segunda-feira, no CT Moacir Barbosa, foram oficialmente apresentados Bruno Tubarão e também Matheus Ribeiro. As apresentações de Fábio Gomes e Paulo Vitor aconteceram na semana passada. Após muito tempo sem jogar, uma outra novidade na lista de relacionados do Vasco é a presença do meia argentino Sarrafiori. Mas e torcedor vascaíno, qual é a sua opinião em relação aos reforços que o Vasco contratou durante essa janela de transferências do meio do ano? Deixa nos comentários a sua opinião em relação a todos os reforços que vão chegar para o time de Emílio Faro. Salgado faz promessas à torcida e Josh Wander fala pela primeira vez após venda da SAF para a 777. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, deu uma entrevista logo após a votação que decidiu e aprovou a venda da SAF para a 777 Partners. O dirigente vascaíno ainda prometeu que o torcedor terá um time forte para torcer e disputar os títulos em condições de igualdade com os principais adversários do momento. Ainda em sua fala, Salgado lembrou até que Josh Wander, sócio-gerente e cofundador da 777 Partners, disse após o último Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca que na ocasião o americano prometeu em que aquele seria o último clássico com tamanha desigualdade entre as equipes. Abre aspas, o torcedor vascaíno pode esperar que vamos fazer um investimento relevante no futebol, time mais competitivo, vamos brigar por título, disputar ombro a ombro com qualquer adversário, fecha aspas, disse Jorge Salgado. Salgado ainda completou falando, abre aspas, o Josh já disse na ocasião de um jogo com o Flamengo que vamos criar musculatura financeira para competir de igual para igual. O torcedor pode ter esperança
Sim, que vai ter um investimento relevante no futebol, fecha aspas, completou o presidente. Neste domingo, os sócios do Vasco votaram a favor da venda de 70% da SAF para o grupo norte-americano 777 Partners. Após a votação e a aprovação por parte dos sócios, o CEO da empresa, Josh Wander, falou as primeiras palavras como agora dono do Vasco. Abre aspas. Este domingo, dia 7 de agosto de 2022, marca uma das datas mais importantes da história, tanto do Vasco quanto de nossa empresa. Agradecemos cada parceiro, conselheiro, diretor e a cada vascaíno que acreditou no nosso projeto e sempre nos apoiou. Trabalharemos duro todos os dias para garantir que você permaneça orgulhoso dessa decisão, fecha aspas, disse o cofundador da 777 Partners. Logo após a oficialização da SAF no Vasco, o grupo norte-americano anuncia primeiras medidas. Agora, a 777 Partners, oficialmente dona de 70% da sociedade anônima do futebol, a SAF do Vasco, anunciou nesta segunda-feira oficialmente os primeiros dirigentes do futebol do clube carioca. Luiz Melo, que já era CEO do Vasco, seguirá com o seu cargo, sendo agora o CEO da SAF vascaína. Já Paulo Brax será o diretor esportivo do clube. Brax será o responsável pelo futebol e se reportará ao alemão Johannes Spors, diretor esportivo da 777 Football Group. O representante do futebol chegará amanhã ao Rio de Janeiro e já começa a agir. Um treinador novo, a renovação de Andrei Santos e melhorias na estrutura do CT são as prioridades por agora. Por diante, os dirigentes vão focar na contratação de um novo comandante para a equipe. De acordo com informação do canal Atenção Vascaínos, o argentino Ricardo Zielinski é um dos nomes que estão na mesa da 777 Partners. O treinador do Estudiantes de La Plata, da Argentina, está nas quartas de finais da Copa Libertadores, onde enfrenta o Atlético Paranaense para decidir quem avançará para a próxima fase da competição internacional. O comandante de 62 anos de idade é muito experiente e já trabalhou em times como Defensa e Justiça e Racing, ambos da Argentina. Ele está desde o início de 2021 sob o comando da equipe tetracampeã da Libertadores. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, em sua opinião, o Vasco deve investir ou não em um técnico estrangeiro neste momento? Deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.